O filme se inicia em um cenário futurista dentro de um laboratório ultramoderno, repleto de equipamentos de última geração. Luzes intermitentes e o zumbido de máquinas complexas preenchem o ambiente enquanto um grupo de cientistas diligentes conduz um experimento de alto risco, cercado por um emaranhado de cabos e dispositivos luminosos. De repente, algo sai terrivelmente errado, resultando em uma explosão espetacular que ecoa por todo o complexo. 2 trabalhadores, com o coração disparado e a adrenalina a mil, se aproximam cautelosamente da zona do desastre para investigar a extensão dos danos. O que eles descobrem é de gelar o sangue, uma sinistra onda de energia negra que começa a se espalhar vorazmente, devorando tudo em seu caminho. A tensão escala rapidamente quando um dos trabalhadores é atingido por uma descarga elétrica tão intensa que o desintegra no ato, deixando para trás nada além de um monte de cinzas. O outro, em um estado de pânico absoluto, tenta desesperadamente escapar, mas é implacavelmente alcançado pela onda que, em um momento de terror puro, o engole completamente. Os cientistas restantes, completamente aterrorizados e confusos, declaram imediatamente estado de emergência. Nesse ínterim, um contingente de militares, com movimentos rápidos e precisos, se dirige ao local do acidente. Enquanto isso, reportagens de emergência começam a pipocar nas mídias. Em outro canto da cidade, encontramos Shannon, uma cientista notavelmente inteligente e visivelmente preocupada, numa tentativa frustrada de contatar Eric, uma figura renomada no mundo científico, cujo nome carrega um peso significativo. Todavia, ele não atende suas chamadas. De forma abrupta e intensa, um grupo de militares surge na residência de Eric. Com expressões severas e sem margem para negociações, eles o informam que devem acompanhá-lo imediatamente ao laboratório, onde uma catástrofe de proporções inimagináveis ocorreu. A tensão só aumenta quando Eric, junto dos militares, chega ao laboratório e encontra um grupo de especialistas em um debate acalorado com os oficiais. Eles discutem, com urgência palpável, que todos têm menos de 3 horas para evacuar a área. Um general, com uma postura imponente e voz autoritária, aproxima-se de Eric assim que ele entra, dispensando formalidades ao explicar a gravidade da situação. Um buraco negro autêntico está se formando dentro do laboratório e está expandindo-se vorazmente, engolindo tudo em seu caminho. O prazo para evacuar a cidade é de menos de 3 horas. Eric confessa que não tinha a menor ideia de que seus colegas estivessem envolvidos em experimentos de tal magnitude e periculosidade. A incredulidade estampada em seu rosto apenas intensifica o clima de urgência. Sem perder um segundo, os militares, com uma resolução inabalável, solicitam a colaboração de Eric para neutralizar essa ameaça catastrófica. A sugestão de utilizar armamento nuclear para aniquilar o buraco negro emerge como uma solução desesperada, mas potencialmente necessária, na tentativa de salvar a cidade e, talvez, o próprio planeta. Eric, com os cabelos completamente desgrenhados e os olhos arregalados de pânico, rebate a sugestão dos militares com veemência. Ele insiste que a ideia de usar um arsenal nuclear contra o buraco negro é uma loucura absoluta, uma estratégia suicida. Argumenta que um buraco negro não pode ser simplesmente destruído dessa maneira. Pelo contrário, a explosão nuclear apenas o alimentaria, pois ele absorveria toda essa energia liberada, aumentando seu tamanho e poder de destruição de forma descontrolada. No olho do furacão, Eric se vê desesperadamente buscando uma solução viável. Ele solicita acesso aos arquivos detalhados do experimento que desencadeou tal caos, apesar de ninguém parecer ter clareza sobre os verdadeiros componentes desse experimento. Surpreendentemente, descobre que testes semelhantes haviam sido realizados nas noites anteriores sem nenhum incidente, deixando-o ainda mais perplexo sobre o que poderia ter dado errado desta vez. Não perca a chance de assistir a uma infinidade de filmes, séries, canais ao vivo, por um preço justo. O aplicativo é para todos os dispositivos Android. Faça um teste grátis por 3 dias. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e o entretenimento será garantido para toda a família. Subitamente, Eric se lembra de sua família, sua filha e sua ex-esposa, de quem se divorciou recentemente. Ele deduz que os cientistas haviam mantido os detalhes da pesquisa longe dele, presumindo que sua condição emocional pós-divórcio poderia ser um estorvo. Sem perder mais tempo, ele tenta ligar para sua ex-esposa, alertando-a para deixar a cidade imediatamente devido ao perigo iminente. No entanto, ela desconsidera seus avisos, achando que ele está tendo um surto de loucura, e continua seu dia normalmente. Com o tempo se esgotando, Eric revisa freneticamente os dados do experimento só para descobrir que informações cruciais estão faltando. Seu coração dispara, um suor frio lhe cobre a testa. Justamente nesse instante, um tremor ainda mais violento do que os anteriores sacode o laboratório. As paredes vibram e rangem sob o efeito da força crescente do buraco negro, que parece estar se expandindo de maneira aterradora.
O murmúrio preocupado dos presentes rapidamente se transforma em gritos de pânico, enquanto todos no laboratório percebem a gravidade da situação. Enquanto o pânico se instala, os militares, com expressões carregadas e preparados para o pior, são enviados para inspecionar uma seção crítica do porão. Cada passo que dão ressoa no silêncio tenso que se instalou. Shannon, em um lampejo de percepção, nota que além do buraco negro, outra anomalia surge, emitindo níveis alarmantes de energia. Essa nova ameaça, uma esfera de energia de aparência quase etérea, ataca sem aviso os militares que investigavam o fenômeno, desintegrando-os ao contato. A esfera então escapa do confinamento do laboratório e, de forma assustadora, conecta-se à rede elétrica da cidade, alimentando-se de sua energia. Os cientistas rapidamente concluem que a esfera está intrinsecamente ligada ao buraco negro e que está absorvendo energia para expandir ainda mais essa ameaça colossal. Enquanto isso, as notícias do evento bizarro começam a ser transmitidas, e a esfera de energia, avançando pelas ruas, deixa a população dominada pelo terror. Os militares, tentando manter alguma ordem no meio do caos, comunicam-se apressadamente com o chefe de segurança nacional. A situação é crítica. Além de estarem lidando com um buraco negro voraz, uma esfera de energia instável também está solta, aumentando exponencialmente os riscos. Eles fazem um apelo urgente para que se inicie a evacuação imediata da área. Com o tempo se esgotando rapidamente, restam menos de 40 minutos antes que o buraco negro expanda ainda mais, intensificando a tensão ao extremo. Enquanto isso, a ex-esposa de Eric, assistindo às notícias que cobrem a catástrofe, arrepende-se amargamente por não ter levado a sério os avisos dele. As imagens ao vivo mostram sua cidade em plena evacuação, mas o processo é tudo menos tranquilo. O pânico se alastra feito fogo, com as pessoas tomadas por um desespero palpável, todos tentando escapar a qualquer custo. As ruas estão abarrotadas, transformadas em verdadeiros rios de caos e medo. Por outro lado, Eric e Shannon decidem ir atrás da bola de energia, que parece ter um papel-chave nesse cenário apocalíptico. Embora os militares tenham ordenado a evacuação imediata do laboratório, a urgência do aviso se perde na adrenalina do momento. Eles começam a evacuar em cima da hora, justamente quando a esfera energética está prestes a sobrevoar a instalação. A liberação massiva de energia da esfera faz o chão sob eles rachar, enquanto o prédio inteiro treme alarmantemente. Dentro do laboratório, o buraco negro continua a se expandir de maneira implacável, como uma entidade sombria e faminta que devora tudo em seu caminho. Do lado de fora, os militares assistem horrorizados, enquanto a estrutura inteira do laboratório é consumida, e os repórteres presentes mal conseguem encontrar palavras para descrever a cena aterrorizante do buraco negro engolindo edifícios e árvores incessantemente. Em menos de uma hora, o buraco negro já havia absorvido toda a vegetação e estruturas próximas, espalhando-se vorazmente como uma praga imparável. A esposa de Eric, em sua tentativa frenética de fugir da cidade com sua filha, encontra-se em um impasse. O carro está sem gasolina e não há postos por perto. Com o coração batendo descontroladamente e o medo dominando cada pensamento, ela decide ligar para Eric, buscando desesperadamente por ajuda, sem saber para onde ir ou o que fazer. Enquanto isso, o caos se intensifica ao redor dela, e para piorar, a esfera de energia começa a interferir em todas as comunicações eletrônicas, deixando os militares e os civis completamente desorientados e incapazes de contatar os cientistas ou qualquer outra ajuda. Em um último esforço para evitar o desastre total, Shannon e Eric se dirigem ao prédio militar, agora cercado por uma multidão de manifestantes enfurecidos. Os cidadãos exigem respostas claras do governo sobre a situação cataclísmica que enfrentam. Enquanto isso, o buraco negro, com uma voracidade chocante, começa a consumir edifícios importantes, desintegrando-os como se fossem feitos de papel. Com uma voz repleta de firmeza, Eric se esforça para convencer os líderes militares e políticos a abandonarem a ideia de um ataque nuclear, propondo, em vez disso, um plano alternativo audacioso. Ele sugere que, se conseguirem fundir a esfera de energia com o buraco negro, talvez possam alterar a trajetória deste último, evitando assim uma catástrofe ainda maior. Diante da incredulidade geral, Eric, com um brilho de determinação nos olhos, explica que a esfera de energia parece utilizar o buraco negro como um portal para viajar pelo espaço-tempo, o que explicaria sua chegada à Terra. Ele teoriza que, ao unirem os dois, ambos poderiam ser redirecionados para outro lugar. Além disso, ele sugere atrair a esfera usando frequências sonoras específicas, pois ela parece reagir a determinadas vibrações e padrões sonoros. Contudo, Eric logo cogita a possibilidade de confinar a esfera em um container especializado, embora este plano pareça arriscado e pouco convincente, especialmente depois de terem testemunhado a esfera desintegrar pessoas instantaneamente. Apesar das dúvidas e do medo que permeia o ambiente, os militares, desesperados por uma solução que evite o pior, decidem dar crédito às ideias de Eric,
que, contra todas as expectativas, parece ter um entendimento claro do que está acontecendo. Assim, Eric recebe autorização para prosseguir com seu plano. Paralelamente, a população enfrenta o terror absoluto. O buraco negro avança implacavelmente, engolindo o emblemático Arco de San Luis, uma visão que deixa todos estupefatos. Na tentativa de implementar o plano de Eric, os militares usam as frequências sonoras para tentar desviar a esfera. Mas o processo é perigoso, e vários deles acabam eletrocutados. Era evidente que a força da esfera era demais para ser contida de maneira tão simplista. À medida que a situação se agrava, os governantes, tomados pelo pânico, ordenam a preparação para um ataque nuclear, acreditando ser essa a única saída. Eric, angustiado, tenta dissuadi-los, alertando que tal ataque apenas proporcionaria mais energia para o buraco negro, potencialmente levando à destruição total da Terra. No entanto, suas advertências são ignoradas. No auge do caos, Eric tem uma epifania. A ideia arriscada de usar um caminhão de transmissão para atrair o buraco negro. Um dos generais, percebendo a determinação e desespero em Eric, e talvez confiando mais nele do que nas ordens do presidente, decide apoiar essa última tentativa arriscada. Em meio a todo esse turbilhão de eventos catastróficos, e como se a intensidade da situação já não fosse suficiente, desenvolve-se um inesperado romance entre Eric e Shannon. Apesar de não ter havido nenhum sinal prévio de atração romântica entre eles, os dois se encontram subitamente envolvidos. Eric, determinado a colocar seu audacioso plano em prática, se apronta para pilotar o caminhão que seria o isca para a esfera. Ele não deseja que Shannon se envolva neste ato arriscado, preferindo que ela fique a salvo. Porém, ela, armada de igual determinação e coragem, recusa-se a deixá-lo enfrentar tal perigo sozinho e decide ficar ao seu lado para ajudar. Enquanto isso, o presidente ensaia o discurso que fará após ordenar um ataque nuclear catastrófico que sacrificará muitas vidas inocentes. Neste momento crítico, parece que ninguém além deles percebe o desastre iminente. No centro desse caos, Eric, com coragem e audácia, guia a bola de energia com seu caminhão. Os militares, prontos para iniciar sua ofensiva, preparam-se para o confronto. Mas, antes que possam precipitar uma tragédia ainda maior, notam que a bola de energia altera seu curso e se dirige diretamente para o abismo. Com hesitação, optam por esperar e observar, seus corações pulsando ao ritmo da tensão que sufoca o ar. Eric enfrenta perigos incalculáveis, preso em uma encruzilhada entre a vida e a morte. Se chegar muito perto do abismo, será engolido sem chance de retorno, mas se recuar, seu plano falhará, e todo seu esforço terá sido em vão. Shannon, com a voz embargada pelo medo e pelo desespero, suplica para que ele abandone o caminhão. E aí, tá gostando desse Big Resumo? Comente. Big Resumo. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Contudo, Eric, com a mandíbula travada e o olhar decidido, mantém-se firme ao volante, arriscando-se perigosamente perto do precipício. No exato momento de crise, o campo de energia começa a puxar com força, e a tensão atinge um ápice quase insuportável. O caminhão vibra violentamente, preso entre forças contrárias, enquanto Eric oscila na tênue linha que separa a salvação da destruição absoluta. Ao mesmo tempo, a bola de energia e o buraco se fundem num espetacular show de luzes, deixando todos os presentes em um estado de admiração muda. Então, abruptamente, a luz dá lugar a uma escuridão total. Em poucos segundos, o buraco some sem deixar vestígios. Imediatamente, uma explosão de alegria toma conta do ambiente. Abraços são trocados e gritos de euforia reverberam pelo local. Mas Shannon, seu coração apertado pela ansiedade, não consegue encontrar sinais de Eric. A preocupação dela cresce a cada segundo que passa sem notícias dele. Não demora muito para que uma busca frenética seja organizada. O ambiente é tenso, com uma sombra de medo cobrindo todos, enquanto cada canto é vasculhado com ansiedade crescente. Porém, num giro inesperado que desafia a lógica, e talvez porque a realidade não seja um filme trágico, Eric reaparece rapidamente, sem nenhum arranhão, de uma maneira que desafia qualquer explicação lógica. Então, é assim que o filme se encerra.